Oi, turma. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, no capítulo 10, Lições de Alta Magnitude. Nós começamos ontem, né? Pretendo terminar hoje, dar continuidade. Então, até ontem a gente tinha visto aqui a questão do socorro, né? Das consequências dos nossos pensamentos, né, o que nós somos capazes de criar através das nossas dificuldades de entendimento sobre a lei de Deus e a misericórdia dele na nossa vida, né? Então, a gente vai estar vendo hoje a continuação desse texto, né? Mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte como bênção de incomparável significado, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução sem chances de desenvolvimento intelecto-moral. Perfeitamente compatível com a lei de progresso, que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais, a reencarnação, a pouco e pouco, faz que o Deus interno desenvolva-se e agigante-se no imo do espírito, e mantendo-o a Deus. Acompanhando as dores acerbas que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, das suas fixações nos interesses transitórios, como se fossem permanentes, mais uma vez damos-nos conta de como ainda os vivem na infância espiritual, as criaturas terrestres habituadas aos caprichos do egoísmo sem as gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento, porque sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. As disputas e fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo, que conscientemente ou não, postergamos o momento da partida do corpo, indefinitivamente. Quando somos jovens, anelamos para que isso ocorra na velhice, e quando a idade provecta se nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação, o medo se assenhoreia, levando não poucos de nós ao transtorno depressivo, à revolta ou outro tipo de desequilíbrio. Bastariam somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Qual encarcerado que não anela pela liberdade e que, vendo o outro que estava na sua cela partir, não deseja também que lhe soe um momento grandioso? E com que júbilo enfrenta-o quando chega? A metáfora explica bem como nos deveríamos comportar, o que lamentavelmente não ocorre. Dia, não muito distante, porém surgirá, em que as religiões serão portas de acesso à vida e não ao cárcere da ignorância e do absurdo. Desse modo, lembremo-nos de que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo, que os enviou à terra, a fim de que diluísse um pouco as sombras da crueldade, para que ele instaurasse nos dias já recuados as balizas do reino dos céus no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento são ministros do seu reino. Por essa razão, veio o Consolador que ele prometera para apressar esses dias, o momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Não desfalecemos, portanto, e cumprimos com o nosso dever. Encontrava-me edificado e surpreso, pensando como o nobre médico chegara a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana. Percebendo minha reflexão, o amigo generoso sorriu e completou: Amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a terra e não de lá para cá. Desse modo, participando dos grupos de estudo em nossa comunidade, tomei conhecimento da revelação espírita e da sua magnitude para ser humano. Por isso, estou engajado na tarefa em que nosso grupo se encontra. E porque novas questões me assomassem à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu-me propondo-me: o trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão as suas respostas na ação do bem com Jesus. Então, assim, o que ele coloca aqui, né, pelo que dá para entender, a questão da religiosidade, né, que a gente precisa começar a compreender
que a religião, seja ela qual for, ela prende a gente ao invés de libertar, né? As religiões, elas colocam a gente no cárcere, colocam a gente dentro do túmulo e fecha, lacra, né? Fala-se de céu e inferno, mas não vive o que fala, né? Toda vez que tem um enterro, eu tava vendo isso pelo enterro da minha mãe e pelo enterro do meu pai, né? Enterrei os dois. O do meu marido eu não consegui participar tanto, porque foi o primeiro enterro que eu fiz na minha vida, foi o do meu marido. Então eu não consegui ficar ali tanto tempo. Praticamente eu não fiquei no velório, não consegui. Eu só conseguia imaginar meu marido brincando, rindo, né, amoroso. Eu não conseguia e nem queria imaginar meu marido dentro de um caixão lacrado, fechado, imobilizado. Isso daí eu não conseguia. E até hoje, se acontecesse novamente, eu não ia conseguir. Então eu não me aproximei muito do caixão, eu fiz minhas preces, eu pedi a Deus, eu pedi por ele, eu pedi por mim, pedi pelo meu filho, mas eu não conseguia entender o porquê que a gente estava ali naquela situação. Ele que sempre brincava, ele que sempre era mais alegre e eu mais séria, apesar que hoje eu me vejo mais leve, mas eu era bem pesada na época, eu era muito cheia de responsabilidade, meu marido eu achava ele molecão, né? E eu falava para Deus, era eu que tinha que estar ali, a mais velha da relação era eu, né? Não era ele. Ele era molecão, ele era cheio de vida, ele podia estar aqui para poder fazer a vida do meu filho feliz, né? E, no entanto, não é o que a gente quer, é o que tem que ser, né? Então, eu enterrei meu marido sem entender aquele processo de velório, de dor. Eu estava tão desnorteada na época que eu não conseguia entender. Se não fosse um policial, porque ele era policial, né? Se não fosse um policial que pedisse para rezar o Pai Nosso alto antes de enterrar, ele tinha ido para o túmulo, o corpo dele, sem nenhum Pai Nosso. Porque eu não sabia como fazer um enterro de alguém. Eu nunca tinha feito um enterro. Eu estava completamente despreparada. A base da católica não me deu aquilo e nem mesmo o próprio espiritismo. Porque a gente se prepara tanto para transportar o nosso espírito daqui para o plano espiritual que essas práticas humanas do velório, enterro, o espiritismo não trabalha muito isso. Até hoje, desde os meus 16 anos que eu estou na doutrina, se a gente não vai buscar a informação, ela não é dada muito em palestras, ela não é dada assim de forma pública no espiritismo. Eu acho que é uma outra situação que os dirigentes lá da USE, né, do pessoal da federação, né, deveria pensar bastante nisso, preparar as pessoas que frequentam, né, o público, pessoal como eu, que está lá sentadinho assistindo palestra, se preparar para esses momentos com mais tranquilidade, porque ainda existe praticamente um ritual. Aí eu observei isso no enterro do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe eu tive que ficar brincando com meu pai, pensa, eu virei meu coração uma pedra no dia, né, para conseguir entreter meu pai, brincar com meu pai, num momento bem terrível como aquele, que é a companheira dele de 50 anos, né, e eu tinha que driblar aquela situação para não enterrar dois. Então eu tinha que ficar ali brincando com meu pai, tentando tirar a cabeça dele daquele momento, porque assim, eu observei assim, enquanto a pessoa tá ali no caixão, tá todo mundo em volta conversando de tudo. Velório, eu acho o fim da picada, não deveria ter. Sinceramente, no meu ponto de vista, né? Não deveria ter. Porque enquanto o cara tá lá deitado, precisando de prece muitas das vezes, né? Porque a gente tá despreparado. A gente tá despreparado para enfrentar uma situação como essa, a gente também tá despreparado para passar daqui pro outro lado. Por mais que a gente fale isso tudo, tá sempre despreparado. Bom, enfim. As pessoas ficam em volta conversando de tudo. De tudo. De receita de bolo a falar mal dos outros. Conversa de tudo. E o pobre do defunto fica ali pedindo, pelo amor de Deus, alguém faça uma prece por mim, né? Aí vai um lá, reza um pouquinho então, e volta pra fofoca. Vai lá, reza mais um pouquinho e volta. Então, velório eu acho muito desnecessário, sinceramente, né?
Aí da minha mãe ainda teve velório, ainda teve um pouco de velório. O do meu pai, eu tentei o mais que eu pude não ter. Não, minto, foi o contrário. Da minha mãe, eu segurei o mais que pude para não ter o velório. E o do meu pai teve um pouquinho. Mas todos os dois eu achei desnecessário. Era uma coisa que as pessoas mais íntimas da pessoa devem ir lá para fazer o que tem que ser feito, né? Chegou o momento de enterrar, então vamos enterrar. Sem aquele chororô danado, sem, sabe? Eu já participei, assim, por tabela de outro velório de uma colega de trabalho um tempo atrás, onde as pessoas desmaiavam em torno do caixão. Eu falei, a gente veio aqui para enterrar o defunto ou para enterrar outros junto com ele? Porque as pessoas ficam desmaiando, se destemperam de tal forma que acaba, desculpa a palavra, eu acho que algumas vão achar muito rude da minha parte, mas acaba se tornando um circo. Porque aí corre com um, corre com o outro, corre, e o coitado do defunto fica lá, precisando de uma prece, né? Então, assim, no caso lá do meu pai e da minha mãe, eu observava que enquanto o defunto tá lá quietinho lá no caixão, vai lá, um reza, né? Faz uma prece, faz uma leitura, volta pro canto, fica numa conversa aqui, outra conversa dali. E depois, aí parece que é regra. Todos os dois eu observei isso, parece que é regra. Parece que as pessoas acreditam que a pessoa vai levantar do caixão, é impossível. Porque na hora que joga a terra em cima do caixão, aí sim, aí começa um desespero total. Porque aí eu acho que cai na mente das pessoas que morreu mesmo, que acabou. E a gente que tem lá dentro aquela história do céu e inferno, né? Quem veio da católica vem com aquela visão de céu e inferno, e eu acho que alguns evangélicos também têm isso. Aí aquela coisa, naquele momento não existe céu e inferno. Naquele momento ali, morreu, acabou. O padre que vai lá, ele fala, acabou, agora que aqui já zoom, né? E ele foi legal, ele foi bacana, tal, e acabou. Então, vem um outro que é evangélico, faz uma prece, tal, que leve o nosso irmão, não sei o quê, mas acabou. Então, a sensação que dá quando joga a terra ali em cima do caixão, parece que falam pra gente automaticamente, agora é o momento do choro. Aí vai todo mundo chorar. Então, eu não gosto de velório. Eu não gosto de enterro. Eu acho que ninguém gosta, né? Mas a gente tem que ser mais preparado para um momento como esse. Com certeza nós somos totalmente despreparados. Aí vem um irmão desse e fala, eu não tinha conhecimento na Terra, mas na espiritualidade a gente ganha conhecimento. E a gente vem com esse conhecimento. O que a gente fez com esse conhecimento no meio do caminho? Aí é onde a gente tem que voltar a falar sobre a religiosidade. As religiões acabam deturpando tudo aquilo que a gente pega de conhecimento do outro lado. Lá nada é escondido para nós, lá tudo é claro. Lá passam para a gente com natureza, o encarnar e desencarnar, o reencarnar. E quando chega aqui, é feita uma lavagem cerebral dentro das religiões, onde a gente fica naquela, vou morrer, acabou, vou morrer, vou ficar sentado esperando o dia do juízo, vou ficar deitado, dormindo no sono eterno, eu vou ser levado para um lugar lindo, cheio de flor, ou então eu vou para o inferno. Falam coisas, mas que não dão aquela bagagem real de preparação para voltar para a nossa terra. Lá é a nossa terra, o plano espiritual. Aqui é passagem. Aqui eu estou como Patrícia. O meu espírito precisou lapidar o perispírito para que fosse uma mulher. Feia, cheia de ruga, chata, mas essa é a Patrícia. Eu estou como Patrícia. Na outra encarnação, eu acho que eu fui o José, o Antônio, ou a Maria. Não fui professora, não fui nada do que eu sou hoje. Não fui a mãe do Rafael, não fui a esposa do Edson, não fui a filha da Maria, filha do José. Na outra encarnação eu fui outra coisa. Nós somos papéis. Nós estamos fazendo papéis. O nosso íntimo já passou por um monte de reencarnação. Vários papéis nós já fizemos e estamos fazendo outro. É como se fosse uma peça de teatro. Acabou aquela peça, os personagens tiram aquelas roupas e colocam outras para a próxima peça, para a próxima história. E é isso a nossa vida.
E o livro deixa bem claro como é importante você se preparar espiritualmente. O tempo todo, todos os capítulos estão falando exatamente a mesma coisa. Por falta de preparo, por falta de trabalhar os valores, por falta de ter princípios, por falta de ter objetivos claros, por falta de resignação, por falta de paciência, perseverança, você acaba sucumbindo, você acaba fazendo um monte de escolha errada, acarretando isso para o seu próprio espírito, deformando o seu perispírito, desacreditando na vida após a morte, desacreditando aonde a gente tem que chegar, para o nosso lugar. A vida após a morte física, porque o nosso espírito não morre, ele é eterno. E Jesus veio dizer isso, não foi eu. Jesus, através do terceiro dia, né, depois da cruz, ele apareceu e falou, opa, tô aqui, eu falei para vocês que a morte não existe, me tira lá da cruz, lá que eu tô fora dela, já saí, vocês estão vendo eu aqui, eu existo, então a morte não existe, eu sou mais forte do que a morte e todo mundo é, todos nós podemos vencer ela. Então, eu acho importante esse finalzinho desse capítulo, né? Lições de alta magnitude. Realmente, foram lições muito importantes aqui nesse capítulo, né? Por isso que eu falei que não se julga um livro pela capa e nem por um comentário. Infelizmente, quando eu comecei a leitura, eu fui apedrejada. Falaram que esse livro aqui era um monte de conversa mole, né? Mas mesmo que tenha um monte de conversa mole aqui dentro, porque, que nem eu falei, eu sou Santo Tomé, eu não estava lá, eu não vi nada disso, eu estou acreditando no que me contam, né? O que importa para mim aqui não é o fato em si, mas as lições que a gente aprende com o livro. E eu tenho aprendido muita coisa boa. E eu espero que vocês também aprendam. Essa questão mesmo da religiosidade é uma delas. A gente tem que encontrar algo que preencha os nossos vazios, uma religião que responda às nossas dúvidas, que nos dê a certeza daquilo que nós almejamos, que nos dê condições de estarmos firmes diante das adversidades. Não adianta buscar uma religião que resolva seus problemas. Coloca a varinha lá, pronto. Você está sem saúde? Tô, agora você tem. Você está sem emprego? Tô, agora você vai ter. Ah, você está querendo um carro novo? Tô, agora você tem. Não, isso não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar. Então aqui eu acho que ele toca num assunto hiper importante. Vamos pensar sobre isso. O Espiritismo, ele é uma religião voltada, né, para a filosofia, para a ciência, as três coisas juntas. Porém, ele não é uma religião completa. Assim como nenhuma outra religião é completa. Todas elas ainda falta muito. Mas a gente tem que procurar qual que completa mais a gente, que está mais perto de responder as nossas perguntas, principalmente, de nos dar essa certeza do que nós queremos daqui para frente. O que passou, o que aconteceu lá atrás, a gente não consegue voltar, gente. Não dá. Né? Ah, eu fui, eu sou e vou morrer do jeito que eu nasci. Não vai dar certo. Até agora tá dando errado e vai continuar dando errado. Tem coisas que a gente tem que mudar o caminho por completo. E às vezes, uma religião, né? Às vezes o time de futebol, às vezes o emprego, às vezes as companhias e principalmente as escolhas. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Nós vivemos aquilo que nós escolhemos. Vamos pensar, né? Vamos pensar. O que é que eu quero para mim? Qual é o melhor caminho? O que eu devo fazer para receber tal coisa que eu preciso? Não é que é toma lá da cá, mas a lei natural é bem clara. Tudo que eu planto, eu posso colher. Se eu plantar laranja, é laranja que eu vou colher. Então não adianta plantar discórdia, insegurança, medo, traição, mentira, sei lá, tantas coisas ruins que eu vejo pessoas plantando e depois falar, eu tenho má sorte. Até hoje eu não encontrei alguém que me colocasse na linha. Até hoje eu não encontrei alguém que me fizesse bem. Até hoje eu não encontrei alguém que fosse meu parceiro. O que é que nós estamos plantando aí? Por que a coisa não está dando certo? Essas perguntas eu faço para mim mesma. Todo santo dia.
Vamos nos questionar mais, ao invés de reclamar tanto, né?